Olá, signo de Áries, bem-vindos ao canal Tarô Musical. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam ótimos. Eu sou a Ira, eu sou cantora, compositora, também sou musicoterapeuta e taróloga, e hoje eu trago para vocês no meu canal a leitura do signo de vocês, né? Signo de Áries. E ao final eu trago a canalização de uma música que vai trazer a energia dessa leitura do que vier aqui na mesa. Eu espero que vocês fiquem até o final, que é quando eu canalizo essa energia, a gente dá continuidade ao trabalho ao longo da semana. Eu estou postando vídeos semanais, então a energia desse vídeo ela pode seguir por uma semana ou até mais, independente, porque na verdade a leitura ela é atemporal. Então, a hora que você chegar aqui e ouvir essa leitura, essas mensagens, elas vão se conectar com sua, se tiverem de se conectar, né? Falando nisso, é importante saber que é uma leitura intuitiva e ela é de energia geral, pode ser que não se encaixe com sua realidade completamente ou de jeito nenhum. Então, não leve nada que não for seu daqui, certo? Se isso acontecer, eu convido vocês a assistirem os outros vídeos dos outros signos que fazem parte do mapa astral de vocês. E, bom, se quiserem algo mais exclusivo também, tem a leitura comigo. Vocês podem entrar em contato com o número que está logo aqui abaixo na descrição e a gente se comunica, a gente combina e a gente desenrola essa leitura mais específica e direcionada à energia de vocês. No mais, por favor, curtam esse vídeo. Por favor, me ajudem a crescer na plataforma. Estou começando aqui nesse canal agora e estou muito afim de dar continuidade e essa sustentabilidade só é possível com a interação de vocês, né? Para que o vídeo chegue a mais pessoas e ele se torne relevante, mais relevante, o YouTube entenda e jogue para mais pessoas. Basicamente isso. Sigam o canal, ative o sininho para quando sair uma nova leitura vocês já saberem de imediato e a gente se conectar ainda mais rápido por aqui. Tá? Vamos começar a leitura de vocês. Peço permissão à minha guiança e a de vocês para entrar na energia de Áries. Seja uma leitura muito esclarecedora, que traga muitas energias boas para vocês, para todo mundo, na real, né? Inclusive para mim, e que sirva de ensinamento e de guia para vocês durante o tempo que for necessário. Vamos começar? Eu vou começar hoje usando o oráculo Eu Vejo Você, e vai trazer uma mensagem assim mais geral e que vai servir como norte da nossa leitura. Vai ser por aqui que a gente vai começar a esmiuçar os outros detalhes. Vamos embora? Boa sorte para vocês. Uma energia, uma mensagem, um esclarecimento, um alerta para o signo de Áries, por favor. Vigie seus pensamentos. Eles são exatamente o que você vai materializar. Tenha cuidado com o que intenciona. Não lute contra os pensamentos destrutivos. Ilumine a sombra e deixe-os passar. O importante aqui é racionalizar as coisas e não cair na paranoia. Os pensamentos podem levar a gente lá para cima, como podem fazer a gente cair. Forte, hein? O que está acontecendo no pensamento de vocês, hein, gente? Às vezes a gente está no caminho certo demais, assim, sobre aquilo que a gente sonha, o que a gente deseja. Porém, os nossos traumas, né, as nossas vivências, que às vezes não foram das mais fáceis, né, cada um no seu contexto de vida, porque o que é fácil para mim pode não ser para você, e o que é difícil para você pode não ser difícil para mim, mas assim, as experiências da gente trazem situações de dor tão profundas, né, que às vezes a gente perpetua isso na nossa vida, mesmo quando a gente está numa outra energia. E aí a gente, com os nossos pensamentos, acaba agindo contra a gente mesmo, né? Vamos entender isso aqui melhor. Eu vou pedir uma energia no baralho da Maria Quitéria, de uma forma muito precisa, como esses baralhos costumam se comunicar. Eu quero entender o que que vocês estão sentindo nesse momento. O que está no sentimento do Ariano nesse momento, por favor. Traz uma mensagem clara, contundente, assertiva, sobre o que está sentindo, o que está pensando o signo de Áries nesse momento. Vamos ver. Qual o pensamento e sentimento do signo de Áries nesse momento presente? Pensamentos, sentimentos. Vamos lá? O que eles estão sentindo? Nossa, viraram muitas cartas, eu não vou considerar. Vou cortar mais uma vez. Vou puxar a primeira. Sentimentos e pensamentos do signo de Áries. A vela. Como eu A vela é uma carta que fala sobre energia de magia espiritual.
Pode ser também alguma coisa que se relacione a carisma pessoal, encanto, dos dois um. Ou vocês estão sentindo que alguma magia, alguma, sabe assim, alguma coisa está sendo feita no sentido da direção da energia de vocês, assim, como se alguém tivesse aqui sentindo que está sendo vítima de alguma magia. Ou então tem essa situação e também tem a possibilidade de um grupo de pessoas estar sentindo algum tipo de insegurança, assim, com seu poder pessoal, sabe? Quando a gente não está se sentindo tão confiante. E isso tá atrapalhando, assim, o seu fluxo de pensamentos, assim, sabe? Não tá sendo tão construtivo, obviamente, né? Claro, nunca que a falta de segurança, a falta de poder pessoal vai trazer um bom contexto, assim, né? Para o que a gente está tentando materializar na nossa vida. Vamos entender melhor. Mais alguma coisa sobre sentimentos e pensamentos com o signo de Aquário? A luva. Conhecimentos passados. Pode ser um amor, uma perda ou um detalhe que marcou a nossa vida no passado e que no momento atual precisa ser reavaliado. Sim, certamente eu acho que para um grupo maior de pessoas, provavelmente é a perda de alguma história mesmo, assim. Pode ser um relacionamento que terminou de uma maneira muito esquisita, assim, sabe? Assim, aquele relacionamento que deixa marcas, né? Que deixa marcas profundas na gente e isso interfere tanto em quem a gente se torna, né, assim, pro futuro, que é difícil se desvencilhar de algumas coisas, né? Por isso que é importante, nesse momento atual, que você reavalie esses sentimentos, né, pensamentos. Ou também pode ser um outro tipo de perda, né? Pode ser uma perda sei lá, alguém querido também, né? Pode ser isso também. Como também pode ser a perda de alguma coisa que você tinha baixa autoestima, sei lá, um trabalho que você gostava, né? Algum contexto que você gostava muito, né? E isso tem interferido na sua segurança mesmo, no seu poder pessoal, no seu poder pessoal, no seu poder de manifestação, né? Conectando com a energia do início do oráculo, vigie seus pensamentos, eles são exatamente o que você vai materializar. É como se você, por conta desses acontecimentos, dessas perdas que provavelmente aconteceram, né, na sua vida, vocês estivessem vivendo mesmo um luto, né, um certo trauma relacionado a esses acontecimentos, e isso tem atrapalhado a vivência atual de vocês e a construção de um futuro que vocês almejem, né, algo assim de luminoso, de sucesso, né, de conquistas reais, assim. Isso talvez, é, isso talvez esteja sendo bem nocivo, assim, né? Esse contexto aqui se trata dos pensamentos e sentimentos de vocês. É como se no sentimento e pensamento de vocês estivesse prevalecendo dor, sabe? Assim, um trauma. No momento presente de vocês, o que está mais presente é um sentimento de, de como se vocês não fossem merecedores de algo melhor, sabe? Quando a gente vive, por exemplo, um relacionamento que é muito tóxico, onde a pessoa que com quem a gente está se relacionando de uma maneira às vezes até muito sutil, não precisa ser com violência explícita, né? Nem física e nem verbal. Às vezes é na sutileza, essa pessoa trata de ir minando mesmo a sua segurança, o seu poder pessoal. Bom, infelizmente, quem não tem uma história dessa para contar, né? Assim, pelo menos eu sou uma pessoa que posso falar de uma vivência real, assim, disso, de uma pessoa que com um olhar, sabe? Ou com a ausência de um elogio, a ausência de sabe assim, a ausência de um afeto, assim, verbal, sabe? Ela vai minando a sua segurança. Óbvio, também não é apenas uma pessoa que vai ser responsável por isso. Obviamente, estar junto de pessoas assim já denuncia uma, 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 uma ausência
profunda nossa, né, assim, de autoconhecimento e de poder que quando a gente tem, isso, nenhuma interferência externa vai ser tão nociva assim. Mas de fato, às vezes a idade, né, a gente às vezes se envolve num relacionamento muito jovem ainda, a gente ainda não amadureceu o suficiente para entender quem a gente é e não se deixar afetar tanto pela opinião, pela recíproca do outro, né, em relação a gente. Então, provavelmente vocês estão nesse momento assim ainda de precisando mesmo reconstruir essa sua autoestima, essa sua segurança pessoal, que foi fortemente abalada pela vivência de vocês, né? Eu não sei exatamente o que é, mas pelas minhas suspeitas aqui, no contexto, vamos perguntar o que de fato é essa situação. Eu vou perguntar aqui o que de fato é essa situação no contexto do Ariano, por favor. Por que que eles estão sentindo assim sua energia pessoal tão baixa, assim, tão sensível, porque eles estão, enfim, desacreditando de si mesmos, né? Qual é o contexto atual dos signos de Áries? Qual é a realidade dessa história? Duas cartas. Vou considerar essas duas cartas. O quadro do palhaço e o lápis. Olha, diz aqui que o contexto de vocês, o quadro do palhaço é uma carta que traz muito essa energia da alegria, de realizações, né? De coisas boas relacionadas à sua vida. E o lápis tem uma energia assim de mensagem de coisa que vai acontecer, sabe? Notícias boas que vão chegar. Então, ao que me parece, o contexto atual de vocês ele é positivo, sabe? Assim, talvez vocês estejam na iminência de realizar algo que vocês querem muito, assim, sabe? Se não um sonho mesmo de vida. Vocês estão na iminência de viver essa realidade que vocês tanto sonharam. Porém, né? Essa primeira mensagem aqui sobre os sentimentos e pensamentos de vocês, sobre esse medo, né? Essa falta de segurança, é até um alerta, assim, sobre como vocês deveriam estar se portando diante da realidade, né? Porque provavelmente vocês estão diante, se não vivendo já o início dessa realização, mas estão bem próximos a viver, sabe? Assim, tá muito dentro da energia de vocês a chegada de boas novas mesmo, sabe? Daquilo que vocês querem muito, se não um sonho mesmo de vocês, sabe? Para alguns, inclusive, pode indicar a chegada de uma criança. Eu não vou mentir, a carta está dizendo aqui, sabe? Essa carta, o quadro do palhaço, ela também traz essa energia de repente, a chegada de uma criança. Se você está buscando engravidar, assim, há grandes chances disso acontecer. Se você não está buscando, não quer de jeito nenhum, é interessante, inclusive, pensar um pouco mais na, nessa questão, né, de cuidar melhor e tal, porque existe essa possibilidade também, né? Bom, para essa pessoa que está buscando engravidar, de repente, você já tentou de outras vezes, né? E isso não aconteceu, isso deu errado, assim, de alguma forma. Isso pode ter frustrado você e esse sentimento, assim, de dor que foi causado por essa frustração possa estar atrapalhando um pouco o processo dessa tentativa nova, sabe? Então é importante você ter isso em mente. Se, se essa mensagem tiver relação com essa questão de maternidade e tal, assim, deve ser bem específico, realmente não deve estar falando com muita gente, mas é óbvio que são energias gerais e o assunto pode não ser esse, né? Pode ser uma realização de várias ordens, né? Assim, até mesmo no sentido afetivo, né? De um relacionamento novo que esteja sendo construído agora, começando a construir agora, e os pensamentos baseados nesses traumas vividos, assim, possam estar atrapalhando um pouco a construção daquilo que vocês realmente querem, entende? Né? Se for relacionamento, se for relação de trabalho também, alguma situação de trabalho também, mesma coisa, sabe? Não deixe que esses traumas eles ditem a compreensão de vocês, sabe? Porque vocês estão materializando em breve aquilo que vocês querem. Porém, pô, pensamento tem poder, né? Então vamos ter muita calma e muita consciência, botar o pé no chão, acreditar e tudo é uma experiência nova.
sabe? Tudo é uma experiência nova. Então, não carregar os medos do que aconteceu no passado pro agora, porque não tá sendo legal. Eu vou pedir um conselho agora pro tarô. Eu uso aqui o tarô Vidente de Luz. Vidente de Luz. E eu vou pedir pro tarô, eu já embaralhei, vou só dar uma aquecidinha aqui. Eu quero saber um conselho diante dessa situação para o signo de Áries, por favor, tarô. Um conselho do signo de Áries nesse momento. Vamos lá? Um conselho para o signo de Áries, por favor, diante dessa situação. Um conselho para o signo de Áries nessa situação presente. Um conselho. Gente, eu tive que voltar aqui porque eu percebi que deu um problema no microfone. E eu fiquei, a partir da parte do conselho, sem áudio. Então, eu precisei voltar só pra dizer, assim, que as cartas que saíram como conselho foi 5 de pentáculos, 5 de ouros e 9 de ouros, né? E como conselho isso, poxa, eu tinha feito toda uma análise. Vou tentar trazer a mesma energia do momento, certo? Bom, 5 de ouros e 9 de ouros como conselho me traz muito... assim, vem uma confirmação sobre tudo que a gente viu até aqui, né? E um conselho, assim, dizendo assim, poxa, o seu momento presente é muito positivo. Significa que você está muito perto, realmente, de conquistar aquilo que você deseja, sonha, enfim. O 9 de ouros, aqui vem como uma confirmação disso, você está muito perto de atingir aquilo que você quer. Porém, você precisa abandonar essa energia aqui, sabe? E tem tudo a ver com a leitura desde o início, sabe? É isso aqui que tá na sua energia, no seu pensamento, no seu sentimento. Esse sentimento de escassez, esse sentimento de que pode vir a perder tudo a qualquer momento. Sei lá, tipo, um medo, sabe? É um medo que provavelmente é baseado em traumas, baseado em vivências não muito boas. Mas você precisa deixar isso aqui de lado pra você poder sentir que tá vivendo algo bom, sabe? Aí eu venho com essas cartas que simbolizaram o seu presente aqui. Ai, peraí, que eu não consigo pôr outra emoção. Seu momento presente, né? O quadro do palhaço e o lápis. O quadro do palhaço que fala sobre um momento de alegrias, de realizações, assim. Até, assim, para alguns casos, como eu falei aqui, gravidez, para quem tá buscando, né? Então, tipo assim, que esse pensamento negativo não te impeça de viver a realidade, assim, de viver o que você tá vendo agora, o presente, e também de atingir aquilo que você quer, sabe? E de estar bem quando você atingir isso que você quer, sabe? E aí, na sequência, eu pedi uma carta de futuro, né? O que ia acontecer no futuro, e veio a justiça. A justiça fala exatamente isso, assim, tipo, o que tá pra vir pra você é alguma coisa que é além do que você quer. Está além do seu desejo, ela é uma coisa que é de fato para vir para sua vida. É um arcano maior, tipo assim, independente do que você queira, é isso que vai acontecer, sabe? É isso que vai acontecer. Esse equilíbrio, essa realização, essa coisa que você tanto quer, seja de ordem afetiva, né, emocional, seja de ordem prática, no sentido da vida material, assim, um emprego mais justo, que pague você melhor, que valorize mais o seu trabalho, ou então um relacionamento mais justo, que valorize você, que some na sua vida e não que seja só aqueles relacionamentos de, sabe, sanguessugas, assim, que só mais leva a nossa energia do que contribui com a gente. Ou, se for uma gravidez, né, uma vida, assim, que chegará pra você, que você tanto sonha, de repente, ser mãe, ser pai, né? Isso tá no seu caminho, de fato, não tem como, sabe? Só que você precisa, nesse momento, trabalhar isso aqui pra você estar numa energia condizente com aquilo que você vai viver, porque o seu sentimento, quando você atingir esse lugar, que é seu por direito, assim, né? Você vai estar sentindo uma energia de estar realmente começando algo muito novo, sabe? De estar começando algo que é muito legal, que é muito promissor. E também tem que estar atento, porque baseado em tudo isso que a gente leu, essa carta também pode indicar que você, apesar de estar vivendo aquilo que você sempre quis, você pode estar ainda sentindo-se muito iniciante nesse processo, sabe? E talvez nesse iniciante tenha guardado um pouquinho de insegurança, entende? Que é uma coisa que você vem perpetuando na sua energia há algum tempo. Então, também serve como um alerta para que quando você estiver vivendo aquilo que você quer, você não esteja se sentindo assim ainda
não merecedor, sabe? De viver isso. Bom, essa foi a leitura. Eu, inclusive, senti que estava dando problema no áudio já quando eu estava no processo de canalizar a música. E eu já tinha canalizado a música, então eu vou dar seguimento aqui mesmo nesse vídeo, sem cortes. A música que eu canalizei foi O Vencedor, do Los Hermanos, que é uma música que basicamente fala assim, tipo, fazer o seu melhor, sabe? Faça o melhor que for capaz só pra viver em paz. Porque no fundo, tudo que você mais quer é esse equilíbrio, sabe? Tudo que você mais quer é viver essa paz, esse equilíbrio, sabe, na sua vida, seja lá no sentido material ou no sentido, sei lá, amoroso, sabe? Então, faça o melhor que for capaz, é em todos os sentidos, assim. É tanto fazer o seu melhor quando você vai empenhar a sua energia em algum empreendimento, alguma coisa que você esteja fazendo de novo, como o melhor também no sentido interno, sabe? Busque se melhorar, busque se entender, busque investigar sobre suas dores, assim. Não só aceite que você tem traumas e isso. Os traumas, eles são possíveis a gente transformá-los, sabe? Então, busque fazer o melhor também nesse sentido para que você consiga viver de uma maneira mais íntegra e mais plena as coisas boas que a sua vida já tá tendo e ainda promete mais, sabe? Assim, busque o melhor, fazer o melhor para viver em paz. É basicamente isso. Espero que vocês escutem essa música, se conectem com essa energia. Espero que a leitura como um todo tenha feito sentido pra vocês. Se sim, por favor, deixe um comentário, diga aí o que vocês acharam. Ou então deixe pelo menos um emojizinho pra engajar mais nesse vídeo e que ele consiga chegar a mais pessoas. Curtam ele, por favor. Se for possível, hypem pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Se curtiram minha energia e querem continuar por aqui, por favor, sigam o canal, ativem o sininho para que a gente se conecte mais rápido da próxima vez. E é isso, gente. Muito obrigada por chegarem até aqui e até a próxima.